Olá, tudo bem? A aula desta semana, agora, será sobre os conceitos mais básicos da área da sintaxe. Vocês sabem que a gramática, aquela arte de ter todas as regras da língua, ela é uma área muito ampla. Por causa disso que ela foi subdividida em áreas menores. Caso vocês peguem uma gramática, vocês vão ver alguns grandes títulos e dentro desses títulos nós vamos ter capítulos. Esses grandes títulos são as áreas da gramática, né, de que eu falei. Né? Vou pegar uma aqui por exemplo para vocês, uma das minhas primeiras gramáticas até. Vou mostrar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, no índice, tem essa parte aqui, ó, fonética. Fonética é o que? É o estudo dos sons de uma língua. Depois aqui, ó, a gente vai ter uma outra parte chamada morfologia, que, que é o que? Estudo da forma das palavras, ou seja, das classes gramaticais, como verbo, substantivo, artigo, preposição. Tudo isso faz parte da morfologia. Temos então depois uma outra área aqui, ó, chamada semântica. A semântica fala do que? Fala do significado das palavras em uma língua. E falei sobre essa aqui no comecinho da aula, que é a sintaxe. A sintaxe, então, ela começa por esses conceitos básicos, que é o conceito de frase, oração e também período. Isso que nós vamos ver na aula desta semana, tranquilo? Então vamos antes de irmos ao nosso material, vamos assim pegar um quadrinho branco. Deixa eu ver aqui. Pronto, mudei a tela. Isso. Nosso quadrinho branco então. Vamos ali então digitar alguma coisa. Não, opa, aqui já tinha um quadro, será? Vamos então ali. Que nem assim, ó, quando tu ouve alguma coisa assim, ó, bom dia. Com essa, quando eu ponho ponto de exclamação, né, a nossa entonação deve ser com mais ênfase, né? Bom dia. Quando você ouve essa palavra ou esse conjunto de palavras, você entende alguma coisa, não é mesmo? A pessoa está sendo, né, educada e o cumprimenta de manhã cedo, né? Bom dia. Então, uma palavra ou um conjunto de palavras é uma frase. Então, qual é o conceito de frase? Frase é um conjunto de palavras que transmite alguma informação, alguma ideia. Tranquilo? Temos frases de diversos tamanhos. Essas, quando alguém te cumprimenta, oi, isso também não deixa de ser uma frase. Quando você se queima ali no fogão ou pegando uma panela um pouquinho quente, você pode dizer ai. Isso também é uma frase. Então as frases elas podem ter tamanhos mínimos, mas também podem ser mais elaboradas. Que nem assim, ó. O dia amanheceu nublado. Temos aí uma frase um pouco mais complexa, um pouco mais profunda e mais elaborada. Por quê? Porque apareceu uma classe de palavras em especial. Uma classe que nós já vimos algumas vezes em outras aulas passadas. É o verbo. Temos aqui o verbo amanheceu. Então, em torno desse verbo, vão surgindo outras estruturas mais complexas em torno do próprio verbo. Né? Temos o substantivo dia, temos o adjetivo nublado. Né? A gente pode ter uma frase simples, ó, que dia nublado. Esse que dia nublado transmite também uma informação, não é? Só que muito mais simples do que essa daqui de cima, não é mesmo? Por quê? Porque o verbo é que torna uma frase ou algo dito, que é o enunciado, algo mais complexo. Então, nós temos dois tipos de frase.
por causa da presença ou não do verbo. Tranquilo? Vamos lá então. Temos o primeiro tipo de frase. É chamado de frase nominal. É aquela que não possui verbo. Quais são as frases nominais daqui de cima? A primeira, a segunda, a terceira e a quinta e a última. Já a única frase que possui verbo, ela é chamada de frase verbal ou oração. Temos então ali somente uma oração nesses nossos exemplos aqui. Só o dia amanheceu nublado. Então, até o ponto final, eu tenho um único verbo, não é? Então, eu tenho apenas uma única oração. Temos também um outro conceito bastante presente na área de sintaxe, que é chamado de período. Período é o enunciado, ou seja, tudo que nós falamos que termina em algum sinal de pontuação. Só que o período só leva em conta o que? Orações, ou seja, frases com verbo, né? Nessas frases aqui, ó, bom dia, oi, ai, que dia nublado, isso não forma período, porque período começa a partir de uma oração, de uma frase com verbo, tranquilo? Então, um período ele pode ter uma única oração, ou seja, um único verbo, ou mais orações ali dentro. Vamos ver um exemplo disso? Ó, o dia amanheceu nublado, peguei pouca blusa e por isso passei frio. Olha só que período grande. Ou seja, à medida que mais verbos aparecem, mais a nossa mensagem fica complexa. Vocês perceberam? Ó, temos quantas orações aqui, ou seja, quantas frases com verbo. Vamos contar quantos verbos tem? Vamos, ó. Amanheceu, peguei, passei. Três verbos, um longe do outro. Então nós temos três orações aqui, tranquilo? A primeira quem é? O dia amanheceu nublado. Primeira oração, primeira frase verbal. A outra, peguei pouca blusa. Segunda oração, segunda frase com verbo, frase verbal. E a terceira, e por isso passei frio. Terceira oração, terceira frase com verbo. Então, esse período aí, ele tem quantas orações? Três. Temos três orações até o ponto final. Então, esse período ele é mais complexo até do que esse período aqui que só tem uma oração. E, por sua vez, é muito mais complexo do que qualquer outra frase ali. Tranquilo? Vamos voltar então ao nosso material. Feito. Maravilha, vamos lá. Ali, ó. Observe a tirinha. Vou dar um aumento de 50% para todos vocês. Oba, viva, uau! Adoro o 1º de abril. São 3 quadrinhos. O que o bando de Hagar festejou? A promessa de aumento, não é mesmo? Lembre-se de que o 1º de abril é considerado o dia da mentira e explique então o pensamento de Hagar no último quadrinho. Ele falou isso aqui por quê? Porque ele mentiu. Então todo mundo acreditou porque não perceberam que era o 1º de abril. Quantas e quais frases aparecem na tirinha acima? Vamos pegar aqui, ó, na fala do Agar, a gente tem uma frase, mas uma frase mais complexa, com verbo. Vou dar é a mesma coisa do que darei. Então aí nós vamos considerar um único verbo, porque está um do ladinho do outro e eles podem ser substituídos por um só. Vou dar é a mesma coisa do que darei. Tranquilo? Darei um aumento de 50% para todos vocês. Primeira frase. As outras frases, ó, nós temos o oba, o viva, o uau. Já temos 4 frases. E a última, adoro o 1º de abril.
Temos 5 frases, então. Recapitulando, 5 frases. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Observe as frases ditas pelo bando de Agar. O que essas frases expressam? Expressam um contentamento, aquele tipo de emoção súbita. A classe gramatical dessas 3 palavras aqui, oba, viva, uau, se chama interjeição, que são palavrinhas que expressam aquelas emoções súbitas, ou seja, repentinas. Depois de observar a tira, o que se pode observar com relação ao número de palavras necessárias para formar uma frase? Nós, então, observamos o quê? Que é extremamente variável. Né? Uma frase, como eu tinha dito antes, pode ter apenas um único vocábulo, ou seja, uma única palavra, ou pode ter uma série de palavras. Se ao invés de dizer vou dar um aumento de 50% para todos vocês, Agar tivesse dito vou descontar 50% do salário de vocês, as falas dos homens do bando teriam sentido? Não teriam, porque teria de haver um outro sentimento que é o contrário, que é o de indignação, raiva. Além da palavra, o que é fundamental para termos uma frase? A pontuação. Né? De acordo com a pontuação, até nós vamos ter diferentes entonações, ou seja, diferentes formas de se pronunciar uma frase. O que foi usado para marcar o fim das frases que você identificou na tirinha? Ou ponto final ou exclamação, e na última nós temos reticências, que é aquele sinal, os 3 pontinhos, que eles indicam o que? A suspensão de um pensamento. Olha a outra ali, vamos ali então. A outra tirinha. Mais uma vez, escolhe Zezé, cara ou coroa? Plot. Cara. Uau, eu sou bom nisso. Vamos tentar de novo, mas escolhe um pouco antes, ok? O menino, então, ele só escolhe quando a moeda cai e ele vê o que caiu. Espertinho ele. Com a intenção de provocar o riso, o que é próprio das tiras, que situação o autor dessa tira criou? E qual seria a graça dessa situação? É uma brincadeira com criança, em que a criança muito esperta só fala cara ou coroa quando a moeda já está no chão. Ou seja, ela não fala antes como tem de ser a brincadeira. As falas das personagens estão organizadas em várias frases. Podemos agrupá-las em 2 grupos. Mais uma vez, cara, uau. Ou frases nominais aqui, como eu expliquei, aquelas mais simples, sem verbo. E as frases verbais. Escolhe Zezé, cara ou coroa, o verbo aqui escolhe. Sou bom nisso, o verbo sou. Vamos tentar de novo, mas escolhe um pouco antes, tá? Temos aqui 2 frases verbais ou 2 orações. A primeira, vamos tentar de novo, e a segunda, mas escolhe um pouco antes, ok? Qual dos 2 grupos apresenta frases com palavras que indicam uma ação ou um estado acontecendo em um tempo? O segundo grupo, aqui das frases verbais. Qual dos 2 grupos contém frases que não apresentam verbos que indicam acontecimento? O grupo das frases nominais. Por que você acha que o primeiro grupo de frases foi chamado de frases nominais e o segundo grupo de frases verbais? Este grupo aqui é porque a frase ela se organiza em torno do verbo. E aqui não. Aqui nós não temos verbo algum. Em uma das frases aparece uma locução verbal. Copie a frase e indique a locução. Aqui, vamos tentar de novo. Aqui é a frase que tem a locução verbal. Quem é a locução verbal? Vamos tentar. Nós podemos substituí-la por um único verbo. Tentaremos. De novo. Tranquilo? Então, era isso, gente. Agora reflita sobre o que você respondeu nas questões anteriores e responda. Toda frase é uma oração? Porque nem toda frase tem verbo. Um cafezinho. Toda oração pode ser uma frase? Sim, claro, é uma frase com verbo. Marque com X a alternativa que apresenta uma conclusão sobre o grupo de frases verbais do quadro da questão 10. Pode haver uma frase com mais de uma oração? Sim, é um período mais complexo. Em cada frase só pode haver uma oração? Não há diferença entre as orações. Assim, então qual que a gente assinala? A primeira aqui, o xizinho vai aqui. Tranquilo? Espero que tenham gostado e um abração.